Olá, eu sou o professor Marcos Vasconcelos e vou conversar com você um pouco sobre o modelo OSI. No final da década de 70, o panorama de comunicações de dados era curioso, pois embora estivesse aumentando o desenvolvimento tecnológico, crescia em grande escala a heterogeneidade de padrões entre fabricantes, praticamente impossibilitando a interconexão de sistemas de fabricantes distintos. Nessa época, final da década de 70 e início da década de 80, muitos computadores eram criados por diversas empresas e cada computador com seu padrão de comunicação. Então, quando você comprava, por exemplo, um computador da fábrica Cobra, que existia na época, o computador da fábrica Cobra não se comunicava com o padrão da fábrica X ou da fábrica Y. E isso era um grande problema, porque às vezes a fábrica X ou a fábrica Y que outra pessoa comprava, ele queria mudar de marca por algum motivo, fazer uma interconexão entre outros computadores. Isso não era possível. Então, no início, começou-se a criar vários computadores, vários padrões de comunicações, sistemas de comunicação que não se comunicavam com fabricantes distintos. E aí o cliente saía prejudicado, né? Porque às vezes ele queria trocar, comprar algo mais moderno, algo com preço mais competitivo, e não era possível. Ele tinha que trocar todo o sistema computacional dele para poder utilizar essa tecnologia. Com isso, surge a ideia do modelo OSI, né? O modelo OSI vem então da ideia de interoperabilidade, que é a capacidade que os sistemas abertos possuem de troca de informações entre eles, mesmo que sejam fornecidos por fabricantes diversos. A interconectividade, que é a maneira através do qual se pode se conectar os computadores de fabricantes distintos. E a portabilidade de aplicação, que é a capacidade de um software ser executado com uma performance aceitável em computadores de capacidades diversas, desde computadores pessoais até supercomputadores. Então veja, surge o modelo OSI porque estava tendo esses três problemas. Um computador não se comunicava com o outro, um computador não conseguia trocar informações com outro, operacionalizar um com o outro, e uma aplicação desenvolvida para um computador não funcionava em outro computador. Isso era um grande problema, né? Para atingir esses objetivos, a ISO, não sei se você já ouviu falar na ISO, que é uma organização internacional para padronização. Essa é uma organização criada sem fins lucrativos, que tem o objetivo de criar padrões em diversas áreas. Já ouviu falar na ISO 9000, que está relacionada a padrão de qualidade? Então a ISO termina se ocupando em criar um padrão de arquitetura aberta, chamado de modelo de referência para interconexão de sistemas abertos, também conhecido como RMOSI, né? Modelo de referência OSI. E aí, em 1984, a ISO lança o modelo de referência OSI, que estava sendo criado com esses objetivos de melhorar a interoperabilidade, melhorar a comunicação entre os computadores, e que é o que a gente tem até hoje. Bem, qual era a proposta do modelo OSI, né? Como as vantagens? Primeiro, ele pretendia dar liberdade de escolha entre soluções de diversos fabricantes, acesso mais rápido às novas tecnologias e a preços mais acessíveis, já que é mais barato fabricar produtos baseados em uma plataforma padrão. E a ideia é o quê? Redução de investimentos em novas máquinas, já que os sistemas e os softwares de aplicação são portáteis para os vários tipos de máquinas existentes. Então, o modelo de referência OSI permite que você visualize as funções de redes que acontecem em cada camada. Então veja, qual que é a ideia do modelo OSI? Pegar a comunicação, pegar o sistema operacional e dividir em camadas. Olha lá, camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, 5, 6 e 7. E foi dado um nome a cada uma dessas camadas. Então a camada 1 chama-se camada física, a camada 2 enlace, a camada 3 rede, a camada 4 transporte, a camada 5 seção, a camada 6 apresentação e a camada 7 a aplicação.
Cada camada dessa terá uma função diferente, com o objetivo geral de reduzir a complexidade, criar um padrão, facilitar a engenharia modular, garantir a tecnologia interoperável, acelerar a evolução e simplificar o ensino e aprendizagem dessa tecnologia. Então, vamos só revisar. O modelo OSI possibilita a comunicação entre diferentes hardware e softwares, decompõe as comunicações de rede em partes menores, ou seja, em camadas, e evita que as modificações em uma camada afetem as outras. Isso é engenharia modular. Bem, então basicamente quando você tem dois equipamentos, dois computadores se comunicando, você tem a origem, que poderia ser desse lado, que vai ter todas essas camadas, e o destino terá todas essas camadas. Então cada computador, cada dispositivo final terá um modelo OSI nele, que pode ter ou não as 7 camadas sendo utilizadas. Vamos definir as funções da camada física. A camada física define as especificações elétricas, mecânicas, funcionais e de procedimentos para ativar, manter e desativar o link físico entre sistemas finais. Características como níveis de voltagem, temporização de alterações de voltagem, taxa de dados físicos, distância máxima de transmissão, conectores físicos e outros atributos similares são definidas pelas especificações da camada física. Se você for pensar, a camada física é tudo onde você pode tocar ou sentir. Se você sentir um choque, é camada física. Se você consegue pegar num cabo, é camada física. Ou seja, tudo que está relacionado à parte de hardware mecânico também é camada física. Ah, o conector é algo que está relacionado à camada física. O cabo de rede, camada física. Se você for pensar de uma forma genérica, você vai pensar em sinais e meios. Basicamente, essa que é a ideia. Então, a camada física está relacionada a fios, conectores, voltagens, taxas de dados. Na camada física ocorre o que? A transmissão binária dos dados, né? Lógico que é sobre formas de luz, sob forma de eletricidade, sob forma de eletromagnetismo. Falar um pouquinho da camada de enlace. A camada de enlace proporciona a transferência confiável de unidades de informação, também conhecidas como quadros, entre dois sistemas adjacentes, escondendo as características físicas do meio de transmissão. A camada de enlace é a camada que está logo acima da camada física. Ela tem a função de tratar o endereçamento físico da topologia de rede. Mas o que é endereçamento físico? Não sei se você sabe. Cada placa de rede que nós adquirimos e colocamos no computador, ela tem um endereço, como se fosse o chassi de um carro. Esse endereço é conhecido como endereço físico, ou MAC address. E aí, por meio desse endereço, é uma das formas de identificar ou diferenciar cada computador. Então, a camada de enlace também tem essa função, e tratar o endereçamento físico, ok? A camada de enlace tem também a função de ter um controle de acesso à rede. A camada de enlace também dá notificação de erros, ela fica verificando se a informação que está sendo trafegada lá tem erro ou não. E ela também se preocupa com a organização dos quadros e do controle de fluxo de informações. Mas o que são quadros, né? São aqueles que põe na parede? Não. Toda informação, quando é enviada pela rede, ela é segmentada, né? Ela é dividida em vários pedacinhos, em várias partes. Então, se você quer lembrar da camada 2, você pode lembrar basicamente de quadros, controle de acesso ao meio. Olha lá. Então, a camada 2, que está acima da camada física, ela te dá acesso ao meios, ou seja, fornece transferência de dados confiável entre meios. Ela trata também do endereçamento físico, da topologia de rede, da notificação de erros e controle de fluxo. Vamos falar um pouquinho da camada de rede,
que está relacionada aos endereços e melhor caminho. A camada de rede, ela controla a comutação e o estabelecimento da rota na criação de uma conexão, troca de informações entre os pontos. Nesta camada de redes, ela vai fornecer conectividade entre os equipamentos de forma lógica. Se você quer lembrar da camada de rede, não sei se você já viu falar de um protocolo chamado IP, endereçamento IP. Então, esse protocolo é função da camada de rede. É um exemplo de um protocolo que o IP é um protocolo que trabalha nessa camada. Se você quer lembrar das funções da camada de rede, podemos dizer que as funções básicas seriam o quê? Seleção de caminhos, roteamento e endereçamento. O protocolo IP também tem endereçamento. Ele também pode identificar uma máquina, assim como o endereço MAC, assim como o endereço físico. Então, todo computador conectado à internet, ele tem pelo menos dois endereços. Um endereço físico, que identifica realmente o computador, e outro endereço lógico, que pode ser o IP, como endereço lógico, que está aqui na camada de rede. Por meio de IP é que eles localizam de onde está sendo feita a ligação. E se esse IP vem associado a um endereço MAC, ele tem certeza que seu computador é que está conectado a essa ligação. Mas vamos falar mais para frente disso. Agora compreenda que a camada de rede, ela se preocupa com endereçamento e com o melhor caminho, ok? Vamos olhar a camada de transporte. A camada de transporte, pelo próprio nome, ela está relacionada à questão de transporte, como se fosse uma transportadora. Ela assegura uma transmissão fim a fim confiável. Então a camada de transporte, ela também garante, assim como a camada de enlace, ela também notifica erros. Mas ela tem uma função que é garantir a integridade na transferência dos dados. Ela tem o objetivo manter a comunicação entre os dois sistemas funcionando perfeitamente. Além disso, a camada de transporte faz a segmentação dos dados. O que é segmentar algo? Dividir em partes. Então ele pega uma grande informação, divide em partes e transmite pela rede. A camada de transporte, que é uma camada que fica acima, né, da camada de rede, ela se preocupa também com o estabelecimento de conexões virtuais para enviar dados. Se você vai pensar em camada de transporte, você pensa assim, olha, confiabilidade e qualidade de serviços. Ou ainda, conexões ponto a ponto. Pensou em camada de transporte, eu posso pensar também como conectividade, como conexões ponto a ponto. Por quê? Ela trata de questões de transporte entre computadores, entre hosts, ou entre equipamentos de comunicação. Trata da confiabilidade do transporte de dados. A camada de transporte estabelece uma comunicação, ela mantém uma comunicação e pode terminar também um circuito virtual. Tá? Quando eu falo comunicação, pode ser um circuito físico ou virtual. A camada de transporte detecta e também pode recuperar as falhas de comunicação, pequenas falhas. E também controla o fluxo de informações, a velocidade, como que está ocorrendo essa informação. Basicamente, essas são as funções que a camada de transporte pode ter. Vamos falar então um pouquinho da camada de seção. A camada de seção, ele lembra uma secretária. Por quê? Ele fornece os meios para organizar e sincronizar o diálogo entre dois processos de aplicação. Basicamente, ele fornece o meio de organizar e sincronizar a comunicação entre dois sistemas, entre dois computadores. Então, a camada de seção ele pode estabelecer, gerenciar e terminar sessões entre dois hosts, entre dois computadores que se comunicam. A camada de seção fornece seus serviços para a camada acima, de apresentação. E como eu falei, ele vai sincronizar a comunicação entre dois equipamentos. Pensou um pouquinho em camada de seção? Pensa em diálogo e conversação, em sincronização. Então, relembrando, camada de seção estabelece a comunicação interhosts, comunicação entre computadores,
estabelece, gerencia e termina sessões entre aplicativos. E a camada de apresentação? A camada de apresentação já trabalha a representação de dados. Na camada de apresentação, ela vai ficar preocupada com a representação de dados. Como assim? A camada de apresentação, ela trabalha algumas conversões de formato para resolver diferenças entre sistemas fonte e sistemas destino. Como assim? Por exemplo, a criptografia é normalmente trabalhada na camada de apresentação, codificação de dados, padrão ASCII 2, são padrões EBIDIC que normalmente são trabalhados nessa camada, onde ocorre a conversão do que você está escrevendo para um outro padrão, antes de chegar no padrão binário. Então a camada de apresentação trabalha com essa representação de dados para fazer o que? A comunicação entre sistemas computacionais distintos. Representação de dados é função da camada de apresentação. Então a camada de apresentação garante que os dados sejam legíveis para o sistema receptor. Se preocupa com o formato dos dados, se preocupa com a estrutura de dados. A camada de apresentação negocia a sintaxe de transferência de dados da camada de aplicação. A camada de apresentação recebe dados da camada de aplicação e envia dados para a camada abaixo. E vice-versa. Bem, vamos falar da camada 7. A camada 7, que é a camada que entra em contato com o usuário, ela fornece seus serviços diretamente aos processos de aplicação do usuário e atua como uma janela por onde as informações dos processos entram e saem do ambiente OSI. A camada de aplicação, ele entra em contato com o seu browser, com o seu Internet Explorer, com sua planilha, com o seu Word, com o seu Outlook Express, ou com o seu Outlook mesmo. Então a camada de aplicação é aquela camada que entra em contato com a interface, com o aplicativo que você está trabalhando. A camada de aplicação se preocupa com os processos de rede para aplicações. Ela disponibiliza serviços de rede para aplicativos, como correio eletrônico, transferência de arquivos, como FTP, e emulação de terminais, como o Telnet, para quem já conhece. Então, a camada de aplicação está entrando em contato com o aplicativo. Então, o seu software, o aplicativo, vai entrar em contato pela camada de aplicação. E a camada física entra em contato com o cabo de rede. Olha lá, a camada de aplicação entra em contato com o software que você está trabalhando. E a camada física com o cabo de rede. Tudo isso daqui ocorre dentro do computador. Tá? Bem, vamos revisar então. Camada física, aquela camada que entra em contato com sinais e meios. Camada 2, enlace, trabalha com quadros e controle de acesso ao meio. Camada 3, rede, trabalha com a seleção de caminhos, roteamento e endereçamento. Camada 4, transporte, qualidade de serviços e confiabilidade. Camada 5, sessão, trata diálogos e conversações. Camada 6, apresentação, formatos de dados em comum. E a camada 7 trata diretamente com seus protocolos de browsers, por exemplo. Fixar bem na sua mente as funções de cada camada do modelo OSI. Você já ouviu falar no termo encapsular? Não? Então vamos começar a entendê-lo. Todas as comunicações em uma rede têm uma origem e são enviadas para um destino, certo? Então toda vez que você vai se comunicar, alguém vai enviar a informação, que é a origem, e o destino é quem vai receber. Se um computador A deseja enviar dados para um outro computador, os dados devem ser primeiro empacotados através de um processo chamado encapsulamento. O encapsulamento empacota as informações do protocolo necessárias antes do trânsito pela rede. Assim, à medida que o pacote de dados desce pelas camadas do modelo OSI, ele recebe cabeçalhos, trelhas e outras informações. O que é um cabeçalho? O cabeçalho é como se fosse o endereço de destino e o endereço de remetente. Quando você vai enviar uma carta, você não pega essa carta e coloca lá, destinatário, fulano de tal, rua tal, CEP tal. Esse endereço de destino é importante para que o correio identifique para onde vai essa carta. E se der algum problema, você não coloca também remetente? Quem é que está enviando a carta? Você coloca lá seu nome como remetente, o endereço da sua casa,
que é a origem, de onde está saindo a informação, e pega a sua carta e coloca dentro do pacote, dentro do envelope. O encapsulamento é algo semelhante. O computador, quando vai transmitir dados, ele pega essa informação que vem lá do seu aplicativo, e essa informação está no formato de dados. Ele pega esses dados grandes e segmenta. Segmenta onde? Na camada de transporte. Na camada de rede, o que ele faz? Ele coloca o endereço, por exemplo, de destino, o endereço lógico, o endereço IP. Para onde é que vai esses dados? Ah, vai para um IP tal. Depois, na camada de enlace, além do endereço IP, ele também coloca o cabeçalho do quadro. Como assim? Ele também coloca o endereço físico. Ele coloca lá a informação, olha, o endereço IP de origem é tal, o endereço físico de origem é tal, e o endereço IP de destino é tal. Envia para mim, e aí ele vai enviar pela rede, pela camada física. Essa aqui é a ideia. Então veja, quando você envia uma mensagem de correio eletrônico, primeiramente, a informação que você está enviando, elas para o computador, elas são dados. Depois dessa informação, ela é segmentada na camada de transporte. Ela é dividida em várias partes. Depois dessa informação, ela segmentada, ela vai se transformar em um pacote. Quando que ela se transforma num pacote? Quando você coloca o endereço IP de origem, IP de destino e outras informações para verificar se aquele pedaço de dados está correto. Vai entrar dentro de um quadro, que é como se fosse uma caixa, que dependendo do meio, ele vai colocar o endereço físico de destino, endereço físico de origem, para depois ser transportada pela internet. Vendo essa nuvenzinha aqui? A nuvenzinha significa uma rede pública, onde você não sabe o que está sendo utilizado. Na comunicação ponto a ponto, eu tenho aqui, vamos pensar, na camada de transporte ocorre o segmento da informação. A informação é dividida. Na camada de rede, nós temos os pacotes. Na camada de enlace, nós temos os quadros. E na camada física, nós temos os bits. Na camada física, é transmitido 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0. Somente isso. Ok? Vamos pegar um exemplo aqui. Esse exercício. Qual das camadas do modelo OSI fornece conectividade e seleção de caminhos entre dois sistemas finais onde ocorre roteamento? Vê se você consegue lembrar. Será a camada física? Será que é a camada de enlace? Será que é a camada de rede? Transporte ou conectividade? Veja. Roteamento tem a ver com endereçamento IP. A única camada que trata o roteamento ou endereço IP é a camada que começa com R, que é a camada de rede. Ok? Outro exercício. Qual camada do modelo OSI é responsável por características físicas? Essa é fácil, hein? Características físicas, características mecânicas, é a camada física.